Oi, gente, tudo bem? Bom, antes de entrar com as configurações, com algumas configurações do AutoCAD, eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre a interface. Então, dessa forma, quem não conseguiu baixar o programa não vai ficar atrasado. Mas quem conseguiu baixar, acompanha comigo, não vai ter um exercício para me entregar, mas aí é bom que vocês acompanhem pegando os comandinhos e aí trabalhando, brincando um pouco na tela, da mesma forma que eu tô fazendo aqui, que eu tô brincando aqui na minha, tá? Então dá para acompanhar concomitante, quem já tem o AutoCAD, e quem não tem, não precisa se preocupar porque não vai ficar atrasado. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar início, que é a tela inicial, aperta aqui Start Drawing, aí vai aparecer toda aqui a minha tela de trabalho. Uma coisa que eu não falei no vídeo anterior é isso daqui, ó. Reparem que quando eu caminho com o meu mouse aqui em cima, nos grupos, próximo dos ícones, aparece a setinha, tá? E aí é o que vai me direcionar para eu clicar e para eu acionar o comando. Quando eu venho com o mouse para a área de trabalho, aqui para o universo, o que vai aparecer é essa cruzeta, tá? Isso é importante porque ele direciona para onde eu vou caminhar com a minha linha, quando eu vou desenhar. Então, eu posso ir para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda. Então, ele ajuda a direcionar esse caminho aí da linha e o caminho que a gente faz com o mouse. Vocês vão entender melhor quando começar o desenho em si. Outra coisa que eu queria falar, deixa eu fazer aqui um retângulozinho. Outra coisa que eu queria falar, que eu não sei se ficou claro no vídeo anterior, sobre o comandozinho, sobre a bolinha aí do mouse. Então, jogando a bolinha para frente, tem o zoom. Para trás, eu distancio do meu desenho. Quando eu clico na bolinha do mouse, ao clicar na bolinha do mouse, aparece a mãozinha. E aí, é meio que como se tivesse congelado a minha área de trabalho. E eu consigo movimentar a área de trabalho, tá? Eu não estou movimentando o desenho, mas eu estou movimentando a minha área de trabalho. Para eu movimentar o desenho, aí depois mais para frente eu falo sobre isso, mas quando eu pego o meu desenho e aí eu movimento ele, certo? E aí tem uma outra questãozinha. Deixando o mouse em cima do objeto, eu quero dar o zoom, vamos supor que eu quero ver se essas duas linhas aqui embaixo estão totalmente encontradas, estão certinhas. Então, ó, eu encosto aqui, eu pauso o mouse nessa parte, e aí eu dou o zoom, e aí ele vai me direcionando para esse ponto aqui de encontro, tá? Então, assim, muito cuidado para dar nessa questão do zoom, porque eu quero me aproximar do objeto, mas aí o meu mouse está aqui do outro lado, e eu vou dando o zoom, e aí eu perco o meu objeto aqui nesse universo, tá? Eu quero falar também, vamos lá, selecionar. Então, eu tenho duas opções para selecionar o objeto. Primeira opção, e a mais usada, é da direita para a esquerda. Então, o que vocês vão fazer para selecionar esse objeto? Clica na tela, na área de trabalho, fora do objeto, clica na tela, vai aparecer essa corzinha aqui, ó, e aí conforme você vai levando o mouse pro objeto, então, ó, da direita para a esquerda, aparece essa tela verde. Essa tela verde pegou todo o meu objeto, eu clico na tela de novo, o objeto ele tá selecionado, tá? Aí eu tenho uma outra situação aqui, ó. Esse quadrado, deixa eu deixar ele amarelinho. Esse quadrado, eu fiz com um retângulo. E aí ele é um objeto único. Então, se eu clicar só em uma linhazinha, vai selecionar tudo. Esse outro objeto, eu fiz com a line separada. Então, se eu clico em uma linha, ela só vai selecionar uma linha, porque ela não está agrupada. Mais para frente, a gente vai falar sobre agrupar os objetos.
Então, se eu for selecionar, eu tenho obrigatoriamente que pegar o objeto todo para conseguir selecionar. Aqui, como ele está agrupado, basta eu clicar que já seleciona tudo. E aí tem uma segunda opção também de seleção, que é da esquerda para a direita. Então, eu vou clicar aqui, ó, na área de trabalho, vou caminhar com o mouse até o objeto e ele selecionou também. Qual a diferença do azul para o verde? O azul, se o objeto está inteiro, basta eu clicar numa partezinha que já seleciona tudo. O verde, ele vai selecionar só os objetos inteiros. Então, vamos supor que eu tenho um círculo aqui dentro. Ó, e eu não quero selecionar o quadrado, eu quero selecionar só o círculo. Então, eu vou ter que usar o azul, que é da esquerda para a direita. Então, eu clico aqui na tela, levo o meu mouse, ó, ele encontrou um objeto inteiro, ele seleciona. E ele não vai selecionar o que ele não encontrou que está inteiro, tá? Então, é interessante também que em alguns momentos a gente acaba usando ele. Mas o que a gente mais usa é a seleção da direita para a esquerda, tá? Fiz uma linha aqui, Ctrl Z, apaga, Ctrl Y, retorna o meu desenho, tá? Então, não precisa se preocupar, quem tem aí mais dificuldade, fez qualquer coisinha que não deu certo, ou vem aqui na setinha e retorna, ou Ctrl Z. E aí, eu quero falar mais nessa aula sobre esses comandozinhos aqui embaixo, auxiliares, que vão auxiliar a gente no momento do desenho. Então, a gente vai usá-los bastante e eu queria me atentar um pouquinho sobre eles. No outro vídeo, eu pedi para vocês deixarem todos esses iconezinhos ticados aparecendo aqui na sua área de trabalho. Agora, eu vou pedir para vocês tirarem, né, desacionarem alguns comandos que muito provavelmente a gente não vai usar em nenhum momento da aula. Então, tirem eles aí da área de trabalho, porque daí vai ajudar a gente conseguir visualizá-los aqui. Se deixa tudo, aí fica um pouco complicado para visualização. Os que eu não quero que apareça é esse daqui. Então, ó, primeiro tem o Model, Grid, Snap. Embaixo do Snap tem o Infer Constraint. Quem está no modo inglês, e tem gente que tem aí no modo português, provavelmente alguma coisa de interferir as restrições, algo do tipo que está escrito aí. Então, Infer Constraints, desaciona ele. Descendo, 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 tem o Isometric Drafting, desaciona ele também. Pode ser que está escrito desenho isométrico, esboço isométrico, se tiver português. Descendo, 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 tem o 3D Object Snap, 3D Objeto Snap, desaciona ele também, porque a gente não vai trabalhar com o comando 3D. Embaixo dele desaciona também Dynamic USC, ou dinâmica USC, desaciona. Embaixo, Selection Filtering, desaciona também. Filtragem de seleção. Embaixo dele, desaciona também, que é o Gizmo. E aí vai descendo, descendo, descendo. Lá embaixo tem Workspace e String. Desaciona, pode ser, provavelmente está escrito troca de espaço da área de trabalho. Desaciona. E aí o restante pode deixar, tá? Não que a gente vá trabalhar com todos, eu nem vou explicar todos que ficaram aqui acionados, mas deixem aí porque pode ser que a gente precise usá-los, tá? Então, ó, clica aqui na área de trabalho de novo, e aí eu vou explicar como que funciona alguns desses comandinhos. A primeira coisa ali a gente escolheu o que ia aparecer na nossa área de trabalho. Agora, clicando em cima dele, eu vou estar com o comando acionado ou não. Se eu deixar
Se ele ficar azulzinho, é porque ele está acionado. Se ele não ficar azulzinho, é porque ele não está acionado. O primeiro comando que eu tenho aqui é o Grid Mode. Esse comandozinho aqui, se você deixa ele acionado, aparece na área de trabalho o grid, tá? A malha. Então, deixem sempre ele acionado, porque isso daqui faz muita diferença na hora de representar, tá? Então, deixem ele sempre aí acionado, que ele é importante. Isso aqui a gente não fica mexendo o tempo todo. Esse aqui eu vou pular. Esse aqui, Dynamic Input. Dynamic Input. Esse aqui é o seguinte. Acionem ele aí, vocês vão entender como que funciona. Peguem o comando line. Pegou o comando line. Clica na tela, qualquer canto aí da tela. Joga o mouse para a direita. Repara que jogando o mouse para a direita, ele abre aqui essa caixinha branca e ele vai pedindo para a gente uma medida. E aí eu vou digitar aqui uma medida qualquer. Eu vou colocar 3,50. Digito 3,50, dou Enter. Gente, a minha linhazinha ficou lá longe, então tem que buscar ela, ó. Não desaciona o comando, a line ainda tá acionada, porque daí ela mostra pra mim onde que tá esse traço que eu acabei de fazer. E aí vai dando zoom até chegar nela. Cheguei nela. A line ainda tá acionada. E aí eu tenho aqui uma reta de 3,50. Eu vou descer mais 3,50. Vou fazer um quadrado, tá? Não preciso clicar em nada, porque ele já tá aqui acionado. Então, é só eu descer com o mouse, sem apertar nada do mouse. Eu vou descendo com ele. Ele tá me pedindo uma medida. Eu vou colocar aqui 3,50. Dou Enter. Ele formou essa linha de 3,50. A mesma coisa eu vou fazer aqui da direita para a esquerda. Então, eu caminho com o mouse sem clicar em nada. Digito 3,50. Dou Enter. E aí, eu subo com a linhazinha. Apareceu esse quadradinho verde. Significa que encontrou, as duas linhas se encontraram. Que a gente tem aqui uma vértice. Clico. Fiz o quadrado. Cliquei. O comando ainda está acionado, mas eu não preciso mais do comando, não preciso mais do line, do ESC, tá? A gente vai usar bastante o ESC. O ideal é sempre deixar aí a mão esquerda no teclado e a mão direita no mouse. Então, eu tenho aqui um quadrado. Vocês separaram, no momento que eu estava desenhando esse quadrado, que ficava aparecendo para mim, ó, na lateral ficava aparecendo para mim a medida, na lateral esquerda, e na lateral direita ficava aparecendo para mim o ângulo de abertura desse desenho que eu tô fazendo, tá? Isso aparece porque esse comando aqui embaixo, o Dynamic Input, tá acionado, tá? Então, essa parte eu vou deixar livre para vocês, assim, quem quiser deixar ele acionado, deixa, quem achar mais fácil, deixa, quem não quiser, não precisa. Eu particularmente não gosto muito de deixar ele acionado, porque fica muita informação aqui, né, fica uma poluição visual quando eu vou desenhar. Então, eu particularmente não deixo acionado, mas aí vai aí para quem fica a cargo de vocês. O próximo é o orto, tá? E aí, se vocês olharem aqui, passando o mouse, vocês vão ver que cada íconezinho vai informar qual a tecla de atalho. Então, o orto é F8. Orto a gente usa bastante, tá? A gente fica sempre acionando e desacionando. Então, quem quiser ficar usando o atalho, usa. Quem tem mais habilidade, usa o atalho. Eu não vou explicar com atalho, porque eu acho que quem tem dificuldade é muita informação, tá? Então, para ensinar, eu prefiro ir vindo aqui com o mouse em cima do botão, porque eu acho que fica um pouco mais fácil.
Mas é aí quem tem mais facilidade vai usando os atalhos que facilitam. E na verdade agiliza, né? Os atalhos ele agiliza bastante. O próximo comando é o orto. O orto eu falei também na última aula, que é o comandinho aqui de 90 graus. E aí, ele estando acionado, eu não consigo fazer nenhuma linha que não seja linha reta no ângulo de 90, tá? Se eu quiser fazer uma linha na diagonal, eu não consigo, ó. Ele só trabalha com essas duas direções. E aí, se eu desaciono ele, tiro o azulzinho, aí eu consigo fazer várias linhas aqui inclinadas, certo? O próximo, esse daqui eu vou pular. Daqui a pouco eu volto para ele. Vou pular esses dois e vou vir aqui no OSNAP. O OSNAP é um comando também bem importante. A gente acaba acionando e desacionando. Depois vocês vão entender mais para frente que momento que a gente precisa desacionar. Mas o ideal é que na maior parte do tempo ele fique acionado, tá? Esse comando traz pra gente a vértice das linhas. Então, ó, eu peguei aqui o line. E aí eu vou encostar aqui nesse encontro das linhas. E aí ele vai trazer para mim o endpoint. O que é o endpoint? É justamente esse encontro das vértices no canto. Se eu levo o mouse, se eu arrasto o mouse sem clicar, só arrastando o mouse, ele mostra para mim através desse triângulo verde, o midpoint, qual é o centro dessa linha. E mais ainda, ele traz para mim, deixa eu fazer um outro desenho aqui. Ele traz para mim também o centro desse quadrado, né, através desse símbolo aqui que parece um asterisco. Então, ele traz para mim também o centro desse quadrado. Então, eu preciso fazer uma linha aqui central. Eu consigo. Só que para isso, clicando aqui na setinha aqui embaixo, todos esses aqui tem que estar acionados, tá? Então, acionem até perpendicular. Midpoint, Center, Geometric Center, Nude, Quadrante, assim por diante. Ok? Então, esse é um íconezinho importante para estar acionado. Ele é muito usual, então ao invés de eu medir, calcular qual é o meio dessa linha, ele já traz para mim com precisão esse centro. A mesma coisa se eu quero no círculo, né? Então, eu quero saber qual é o eixo desse círculo. Olha, ele já traz para mim aqui através de uma cruzetinha aqui, uma cruzinha. Um sinalzinho de mais. E aí eu vou voltar para cá, tá? Deixa eu fazer um círculo maior. Vou fazer com outra cor. E aí eu vou voltar para esse comandinho aqui, ó, Polar Tracking. Esse comando, ele traz para mim os ângulos do meu objeto. Ele é até um comando que, na verdade, a gente ensina ele mais pra frente, tá? Então, não precisa ficar... Na verdade, não precisa ficar sofrendo em decorar, porque isso daí vocês vão entendendo conforme vocês forem desenhando, tá? Vai esquecer vários e aí vai retomando quando for desenhar. Então, esse comando aqui, ó, o Polar Tracking, ele traz o ângulo. Então, deixa eu fazer uma reta aqui, fazer com outra cor. Clicando nessa setinha do lado dele, vocês vão ver que tem vários números aqui de ângulos, tá? E aí são os múltiplos. Então, tem 90, 180, 270 e assim por diante. Então, de acordo com o ângulo que eu quero, eu vou acionar. Então, vou acionar aqui o de 45 graus. Eu vou pegar o comando Line, vou pausar o mouse aqui no eixo central, clico e levo
o mouse para a direção. E aí ele vai já me indicando qual é esse ângulo. E ele aparece aqui no cinzinha o ângulo de 45. Ah, mas lembra que lá tinha múltiplos? Então 45, 90? Então ele encontra o de 90 também. Ah, mas tinha o de 35, ele também encontra o de 35. Então todos aqueles múltiplos ele vai encontrando aqui na minha circunferência. Eu vou mudar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu fazer, peraí. Então, ó. Achei o de 45. Agora eu quero achar o de 15. Aciono o de 15, pego a line, encosto, clico. E aí ele achou aqui o de 15, tá vendo? Escrito ali 15 graus. Tá? E aí é um comando bem interessante para desenvolver os ângulos, tá bom? Agora, a princípio, no começo, eu acredito que vocês não tenham que desenhar ângulos, mas é importante saber sobre isso. O próximo é o Alt Snap. O Alt Snap, ele vai alinhar para mim o desenho através de uma representação, ele mostra isso para mim através de uma representaçãozinha aqui, ó, uma linhazinha meio tracejada verde. Então, vamos supor o seguinte, a primeira situação que eu tenho. Vamos supor que eu quero fazer um outro quadrado do lado e eu quero que esse quadrado fique alinhado a esse. Então, eu só encosto o mouse aqui no canto, sem clicar em nada. Eu caminho com o mouse para frente, ó, e aí ele vai abrindo essa linhazinha verde. Eu quero que o quadrado fique aqui nesse ponto, eu clico, e aí eu vou formar o meu quadrado. Então, vamos lá. 3,50. Não. Vou fazer diferente. Aí, outra coisa interessante que ele faz também então eu fiz essa linha aqui na horizontal, vertical, outra na horizontal, e eu quero que essa linha horizontal fique totalmente paralela de cima. Então, reparem que conforme eu tô caminhando aqui com o meu mouse para a esquerda, se eu levar o mouse, sem clicar em nada, tá? Eu só tô caminhando com o mouse. Eu tô caminhando com a esquerda, ele já acha esse ponto de encontro. Tá vendo? Ele mostra para mim exatamente onde eu tenho que parar com o mouse, clicar para conseguir para eu conseguir ter a mesma medida da linha de cima. Então eu clico aqui e aí eu tenho o meu quadrado. Então ele é importante também, é importante que ele fique acionado, porque daí ele vai te direcionando, tá? Para alinhar o seu desenho. Esse daqui eu vou falar depois. Esse daqui, Transparency, também depois. Esse daqui é mais interessante quando tiver linha dupla, tá? Reparem que tem dois desenhinhos aqui, ó, que justamente mostra pra gente a linha dupla. Então, é o Select Circle. E aí eu vou desenhar aqui uma linhazinha dupla. Ó, desenhei uma linha em cima daquela linha roxa. E aí, se eu aciono esse comando, ele mostra para mim onde eu tenho linha dupla. Então, ó, aqui eu pausei o mouse em cima, ele tá mostrando o comandinho aqui, esses dois quadradinhos, um em cima do outro. Então, aqui eu tenho uma linha dupla. Aqui não aparece nada, eu não tenho linha dupla. Aqui também não, aqui também não. Ah, eu tenho linha dupla aqui, tenho uma amarela e uma roxa. Eu quero eliminar a amarela, eu clico nela e dou um delete, tá? Então, aqui esse comando é para vocês descobrirem quando vocês tiverem aí linhas duplas. Esse aqui são os comandos da escala, vou falar depois. Esses próximos comandos aqui também, por enquanto eu não vou falar sobre eles, depois a gente vai fazer a unidade. E é basicamente isso, tá? Essa aula vai se conter a isso, essas representaçõezinhas e esses comandozinhos aqui embaixo. Brinquem com a line, brinquem com o círculo, acionem e desacionem o comando, porque é mexendo no programa que a gente aprende, tá? E aí, durante a aula, eu tiro algumas dúvidas e aí a gente conversa mais, tá bom? Não quero deixar o vídeo tão extenso.
Então, beijinhos e até mais.